Antigamente a gente arrumava namorado, arrumava uma pessoa para ficar junto dentro da casa dos pais para ter o apoio dos pais para ver se a gente estava fazendo a coisa certa. Não assim para ter uma aprovação total, mas para ter um cuidado de ter uma segurança, de o namoro não dar certo, alguma coisa assim, você ter os pais ali, né, para dar um apoio. E a gente tinha muito medo também de acontecer coisas que hoje em dia pode acontecer muito, mas ninguém tá nem aí com isso, ninguém dá valor nisso, né? Não tinha esse negócio de vou ficar com um, vou ficar com outro, vou ficar com outro, ficar com outro para ter uma escolha. Eu não quis fazer isso. Não sei se era amor também à primeira vista, porque eu não sei se existe esse negócio de amor à primeira vista. Pode existir uma energia que dá certo entre os dois à primeira vista, mas não o amor. Porque você não conhece a pessoa, como é que você já vai amar ela de cara? E eu acho que o amor é a convivência. Eu sempre fiz muito grupo de jovens, catequese, relacionado com a igreja católica. Aí eu mudei de casa e eu perdi os grupos que eu participava, porque eu participava num lugar, aí mudei e estava muito longe para eu ir para lá. Aí uma vizinha, amiga, uma menina, na época eu tinha 16 anos, falou, ó, tem um grupo de jovens aqui perto, tem uma igreja aqui perto, tem um grupo de jovens aqui perto, vamos lá porque vai ter um teatro domingo de manhã, e me convidou para ir. Aí eu fui, cheguei lá assistindo o teatro, ele fazia parte do teatro. Aí no final do teatro, a mãe dele chegou em mim e falou, ó, esse aqui é meu filho mais velho, e ele é solteiro. Né? Eu falei, ai, o que tem a ver, né? Eu nem te conheço. Aí depois, à tarde, ia ter um arrecadamento de roupa para bazar. Que a igreja ia fazer um bazar da Pechincha. E ele convidou, né? Ele era tipo um líder do grupo, e ele convidou todo mundo para ir lá para ajudar a arrecadar roupa, sapato, as coisas que tivesse para colocar no bazar. E eu fui de tarde de novo e chegou lá, na hora de dividir as duplas, ele já falou, eu vou com essa aqui. E a gente foi e no meio do caminho começou a chover e a gente estava na rua de cima da casa dele. Aí ele falou, vamos lá para minha casa para a gente esperar passar a chuva, depois continua recolhendo as roupas. E aí já começou a conversar tudo e fiquei meio assim porque ele é 8 anos, quase 8 anos mais velho que eu. E eu falei, deve ser porque ele é o líder, tá fazendo uma recepção legal para mim, porque eu já era de outro grupo, fiquei meio perdido e tal, mas não vai querer nada comigo não, porque ele é bem mais velho, né? Mas aí a gente foi conversando, aí demorou uns 4 meses mais ou menos. A gente viu que tava dando certo e resolveu namorar. Aí ele foi na minha casa, conversou com meu pai, conversou com a minha mãe, só que não teve um pedido de namoro, né, pra mim. Ele conversou com meu pai, conversou com a minha mãe, mas foi indo. Aí depois do casamento a mesma coisa, a gente tava conversando, organizando as coisas, compartilhando o que a gente tinha vontade de fazer, e não teve um pedido de casamento, mas foi fazendo, foi comprando as coisas. E a minha mãe, eu acho que era medo de mãe, medo de pai também, porque ele tem, o Luiz tem a cara assim mais séria. E tinha gente que falava assim, ele se finge de bonzinho, né, mas a gente não sabe o que vai ser depois. E antigamente tinha muito homem que agradava demais a mulher, tudo, chegava no casamento, assim que casava já mudava totalmente as atitudes dele. E a minha mãe falava assim, ó, você vai ver, você vai casar com ele te dá um de bonzinho, ele te agrada, ele faz tudo que você quer, mas a hora que vocês casarem, ele vai mudar totalmente. Aí na noite do casamento, eu quase não dormi de noite pensando, falei, se eu tiver que passar por alguma dificuldade com ele depois do casamento, apesar de eu achar que conheço ele, que Deus me mostre um sinal para eu desistir antes de ir pro altar, né? Porque a gente passar por dificuldade com pai e com mãe é uma coisa, eles que te pôs no mundo, você se vira. Agora com uma pessoa que você conhece há 2 anos, só porque a gente namorou 2 anos. Né? Porque a perspectiva de quando eu era solteira de uma pessoa mudar era sempre para pior.
a gente não... Os pais antigamente, eu não sei se foi os meus pais, mas eles colocavam muito medo na gente, né? Então, assim, você tinha que ter uma segurança muito grande para fazer aquilo. E eu não sei de onde que veio essa segurança minha. Porque o meu sogro falava assim, ó, Luiz, você vai casar com uma menina muito nova, será que é isso mesmo que ela quer? Né? E eu, por ser muito nova, eu ficava com medo, porque eu estava na casa dos meus pais, tinha cama, comida, roupa, é lógico que eu trabalhava, dava todo o meu dinheiro em casa, mas eu tinha uma segurança. Aí, de repente, você vai sair de casa, fazer a vida com uma pessoa, você não conhece a criação dela. Tanto que eu sofri durante os 6 meses do casamento, mas por coisa da minha cabeça. Porque ele me agradava demais, ele fazia tudo o que eu queria, ele comprava dentro das condições, né? Ele comprava as coisas que eu tinha vontade de comer, me chamava para ir em algum lugar, que eu não podia fazer isso quando era solteiro, né? Às vezes até coisa de comer a gente não podia, né? Porque sempre teve uma vida mais regrada. E ele punha tudo, e eu falava, que hora que ele vai mudar? Que hora que ele vai piorar? Então eu chorava, de noite eu chorava, começava a chorar, começava a falar coisa nada a ver pra ele, às vezes, porque eu não sabia nem o que falava também. Aí começava a chorar e deixava minha mãe lá. Eu nunca tive muito apego de depender do meu pai e da minha mãe, mas assim... Eu falava, será que se acontecer o pior depois eu vou poder voltar? E eu tinha quase uma certeza na cabeça que não poderia. Eu tinha esse medo. E durante uns 6 meses foi esse sofrimento meu, íntimo, interno, com medo de estar com uma confiança e aquela confiança ser quebrada um dia. Aí chegou no momento que ele falou para a mãe dele, falou, mãe, eu acho que eu estraguei a vida dessa menina, porque ela só chora. Ela só chora, ela acha que... Parece que não está certo, eu não estou conseguindo trazer uma segurança para ela. Eu trabalhava na época, eu acho que um pouco também era muita coisa, porque eu trabalhava, eu estudava ainda, que eu estava no 3º colegial, né? Durante 6 meses eu ainda continuei estudando à noite, trabalhava durante o dia, cuidava da casa. Antigamente, sogra era uma coisa assim, é outra pessoa para te policiar. Ainda mais morando no fundo da casa dela. Então eu queria dar conta de tudo e às vezes eu juntava o medo dele mudar e o medo de não estar dando conta de tudo, porque ela queria me ajudar muito e eu não achava que ela estava me ajudando. Ela estava fazendo porque eu não estava dando conta, né? Porque por trabalhar, por estudar, eu achava assim, ela está achando que eu não estou dando conta, então por isso ela está fazendo. E aquilo eu me culpava muito, né? Aí eu chorava. Falava, o que eu vou fazer? Ela não para de me ajudar, ela não para de fazer as coisas, ele também fica fazendo coisa demais pra mim, eu nunca tive tanto. Então eu chorava, eu falava, será que isso vai mudar? Será que isso vai... Né? E se mudar, vai ser muito ruim, porque... Né? Aí eu já sofria com antecedência. E chegou num ponto que eu falei, não, parece que o negócio vai ser isso mesmo. Aí a gente logo já resolveu comprar um carrinho, para poupar dinheiro, porque antigamente os carros não desvalorizavam tanto igual hoje. Aí comprou esse carro, ficou um tempinho com ele, logo vendeu e já arrumou, começou a construir, né? Aí você vai pegando mais confiança, porque você fala, você está construindo uma casa, você tem intenção de formar uma família, como é que você não vai confiar na pessoa? Quando chega clientes aqui me relatando dificuldades de relacionamento, tanto para arrumar um namorado, uma pessoa para ficar junto, a primeira coisa que eu faço é conversar para identificar o que está travando ela. Se é um medo da outra pessoa ou se é um medo interno dela por conta de coisas que ela já passou antigamente, com família ou com outros relacionamentos, ou alguma coisa que está passando no trabalho também, uma dificuldade financeira de ter um relacionamento. Então a primeira coisa que eu faço é identificar da onde está vindo isso. E faço as barras, ou o reiki, ou o cone, relacionado com aquilo que ela me contou. Porque identificando da onde que está vindo essa dificuldade dela, esse desafio dela, fica mais fácil de eu ir no ponto. Às vezes é alguma mágoa que ela não consegue esquecer, não consegue perdoar, e como que ela vai entrar num relacionamento sem ter perdoado alguma coisa antiga? Às vezes é um medo por uma coisa que ela já passou, e aquele medo vai ficar constante nela em todos os outros relacionamentos, né?
E também vem pessoas casadas que convivem com outra pessoa, mas não está conseguindo entrar no eixo relacionamento. Eu faço ela identificar de onde que está vindo aquilo, se ela não está se rebaixando, se diminuindo, ou então se ela não está querendo ser muito mais do que o outro, sem fantasia, porque nem tudo é coisa de televisão, né? Contos de fadas. Contos de fadas é igual à internet, só mostra as coisas boas. E os pontos da convivência, porque é 24 horas, né? Porque no relacionamento você não tá com a pessoa só o tempo que você tá fisicamente com ela, você tá com ela o tempo todo. Tá sempre um pensando no outro. Tudo que um faz é pensando no outro. Quando é um relacionamento sadio. Quando você conhece uma pessoa que a energia bate, que você sente que vai dar certo, a primeira coisa é o respeito. Tem que respeitar. Não é só a pessoa que você vai viver junto, qualquer tipo de relacionamento. Você tem que ter o respeito entre um e o outro. Que eu acho que a gente não faz para o outro o que a gente não quer que faz com a gente. Então, aí a partir do respeito começa a surgir a confiança, você vive com mais tranquilidade, porque você tendo a confiança e o respeito, você sabe que o outro não vai fazer isso também, se for mútuo. Você vai ver que o outro também não faz. Não vai fazer coisa para te prejudicar. Aí vai surgindo um amor de verdade mesmo e aí começa, né? Às vezes você bate o olho, você fala, nossa, que pessoa bonita, que pessoa... Mas é externo, porque você não vê por dentro, você não vê a pessoa como que ela é realmente, né? E às vezes ela te aparece de um jeito, aí conforme a convivência que você vai tendo, o tempo, você vê que não tem nada a ver aquilo, né? E como é que você já vai dividir tudo com ela? Então tudo é como se fosse a construção de uma casa. Começa pelo alicerce, vai subindo as paredes devagar, até chegar, não, então... Bateu tudo? É isso mesmo o meu propósito? É esse mesmo o meu interesse? Aí ia lá e falava, então vamos casar, porque é isso nós vamos construir junto. Agora, hoje em dia, não. A primeira coisa que faz quando encontro uma pessoa é sair e passar a noite junto. Nem conhece direito, já está tendo um relacionamento. E muita gente não sabe que o relacionamento carne não é uma coisa daquele momento só, é uma coisa para a eternidade. E a energia, o que a pessoa passou ali, vai ficar para sempre. E você vai carregando aquilo, né? Seja 1, seja 2, seja 10, seja 20, e hoje em dia tá assim. Então, como que você vai estruturar a hora que você chegar numa pessoa que você fala assim, ó, é esse aqui mesmo? E aquilo, tudo que você veio trazendo junto? Aí, às vezes, vai tentar construir um relacionamento, não tem a confiança porque já passou por uma traição com o outro. Uma ideia não bate com a outra, mas eu já tô velho, eu tenho que ficar com esse aqui, porque senão eu vou morrer solteiro, porque eu não vou poder ter filho porque já tá passando a idade, não sei o quê, não sei o quê. E acaba se permitindo muita coisa, porque tudo é permissão, quando vê, não tem conserto mais. Cuidado com quem se relaciona, cuidado com quem sai, cuidado até com amizade. Às vezes tem gente que casa e não conhece nem a família do marido ou da mulher. Se é alguma coisa que não condiz com aquilo que foi criado dentro de casa, que está muito diferente, falar, compartilhar, porque tem menina aí que apanha de namorado e acaba casando com ela, mas a família tá achando que tá tudo bonito, porque ela não fala, principalmente a menina, né? Ela não fala o que está acontecendo, então acha que está tudo bom. E tem pessoas também que casam por status, às vezes o outro é rico, o outro tem muita coisa, então ele acaba permitindo muita coisa para não perder isso, aquele momento só, e o resto. Então esse negócio de ficar postando, de ficar colocando as coisas e tal, quem vê fala, nossa, tá vivendo a mil maravilha, porque ela lá tá sorrindo, tá beijando, tá abraçando, tá passeando num lugar legal, tá comendo coisas legais. Mas e o resto? E o que ele tá vivendo realmente? Será que precisa disso, de ficar mostrando tanta coisa que a maioria das vezes é falso? Todo mundo tem sonho, todo mundo tem um ideal. E a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem amigos, a gente tem parentes, tudo, mas nem tudo pode ser compartilhado com todo mundo. E ter uma pessoa mesmo para ficar do seu lado, para estar ali, para te ajudar, para discutir, para te colocar no eixo. Às vezes tem hora que você perde o eixo, tem hora que você tá perdido, não sabe o que faz. Ter aquela pessoa para te
dar um balanceamento e colocar no equilíbrio, é muito bom, né? Você fica mais confiante na pessoa e em você mesmo. Você acaba achando o seu rumo, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou construir minha vida sozinha, eu não quero saber de marido, de filho, de nada. Aí chega lá no final, você conseguiu uma casa boa, um carro bom, você viajou, você fez um monte de coisa, mas tudo sozinho. E pior, chega no fim da vida, tá doente, não tem com quem dividir aquilo que fez, que construiu tudo e vai deixar perdido. Passou pela vida, construiu um monte de coisa, a não ser que seja uma pessoa que trabalha de voluntário, que acaba fazendo um monte de coisa, mas mesmo quando você é um voluntário, é bom você ter uma pessoa para compartilhar aquilo que você está passando, que isso faz a gente crescer também. E um ajudando o outro, um estando junto com o outro, os dois crescem junto.